Então vamos lá, pessoal. Nessa série de vídeos nós vamos falar de herança. Inicialmente eu vou fazer uma breve introdução. Então, se a gente lembrar lá da nossa primeira aula, eu falei que a orientação a objeto ajuda no reuso de código. E talvez esse seja um dos recursos mais importantes desse tipo de linguagem. A orientação a objeto provê várias maneiras de promover o reuso. E uma delas é a definição de relacionamento entre classes. Nesse sentido, é comum nós organizarmos as classes a partir de pontos comuns que elas compartilham. E para fazer isso, a gente utiliza o mecanismo de herança. Então, nessa série de vídeos, nós vamos usar um sistema bancário bem simples para trabalhar os conceitos de herança em Java. Então, a gente vai ter uma classe banco, que basicamente tem uma lista de contas e um método para recuperar uma conta ou para recuperar todas as contas. Esse banco pode ter um tipo conta, que seria a conta corrente. A gente tem a representação ML dele aí, com o número, que é um string, o saldo, que é um float, um método de creditar, um de debitar, um que retorna o número e o que retorna o saldo. E a gente pode ter várias contas dessa dentro do meu sistema bancário. Além disso, a gente vai ter uma outra conta, que é do tipo poupança. Se vocês olharem para a descrição em UML, você vai ver que ela compartilha os mesmos atributos da conta, da classe conta, bem como os métodos creditar, debitar, getNúmero e getSaldo. Porém, ela tem um método a mais, que é justamente o método render juros. Esse método vai ser o responsável por, vamos dizer, ao final de cada mês, executar um comportamento que vai pegar os juros da poupança e aplicar no saldo, assim como a poupança na vida real. E igualmente nós podemos ter várias poupanças nesse sistema bancário. Então a primeira pergunta é como nós podemos implementar isso? E alguém pode sugerir, professor, a gente pode simplesmente copiar o código da classe conta na classe poupança e escrever o método novo, que é o render juros. Isso funciona? Funciona. Porém, existem algumas consequências de utilizar essa maneira. Por exemplo, eu vos pergunto se, por acaso, houver um bug no método creditar que você copiou, onde você vai ter que alterar para corrigir isso? E você deve achar fácil a resposta, nas duas classes. E aí ele deu um outro exemplo. Por acaso, se o meu banco agora permitir que esses dois tipos de conta, tanto a conta como a poupança, realizem transferências, onde você vai adicionar esse método de transferir? E a resposta é a mesma, nas duas classes. Uma outra opção ainda é, e se o banco adicionar uma maneira de calcular os pontos de relacionamento de um cliente, de forma que toda vida que o cliente debitar ou creditar algo, esses pontos de relacionamento aumentem. Onde você vai alterar? Adivinha? Nas duas classes novamente. E um último exemplo é, e se o banco adicionar um terceiro tipo de conta, que compartilha os mesmos métodos da conta e adiciona um comportamento novo que é inédito tanto para a conta quanto para a poupança? Como você vai fazer isso? Copiar o código novamente? E aí, nesse caso eu preciso fazer uma mudança no creditar, e agora eu vou ter que alterar três classes. Então dá para ver que essa solução não é solução boa, né? A gente vai ver como a gente faz isso, então, utilizando o mecanismo de herança. Por meio do mecanismo de herança, nós podemos relacionar duas classes de forma que uma delas herda características da outra, estabelecendo assim um relacionamento de mãe e filha, ou ainda de superclasse e subclasse. No contexto do nosso sistema bancário, nós podemos representá-lo usando o ML dessa forma. Eu tenho uma classe banco, que tem um relacionamento com a classe conta, do tipo possui, de forma que o banco tem de um ou mais contas. E essa notação ponto asterisco diz exatamente isso, essa quantificação. Mas o mais importante aqui é o relacionamento entre a conta e a poupança. Você vê que a gente tem uma setinha com um triângulo branco na ponta. Essa notação é importante porque, dependendo da seta, ela tem
do tipo de seta ela tem um significado diferente na UML. Mas nesse caso, ela aponta que da poupança para a conta está havendo uma generalização. E se você ler no sentido contrário, no sentido conta para poupança, está havendo uma especialização. Isso também quer dizer que a classe poupança ela herda as características da classe conta. E é assim que a gente vai fazer, implementar o nosso sistema bancário. Ao utilizar o mecanismo de herança, nós estamos então promovendo o reuso, já que a descrição da superclasse, o que quer dizer o seu conteúdo, pode ser utilizado na definição da subclasse. Além disso, esse mecanismo permite a criação de pontos de extensibilidade no nosso projeto, já que algumas operações da superclasse podem ser redefinidas na subclasse. Em relação ao comportamento, nós vemos que as subclasses comportam-se como objetos da superclasse, justamente devido ao fato de herdar os comportamentos dela. E, além disso, uma consequência da herança é a substituição, onde objetos das subclasses podem ser utilizados no local onde objetos da superclasse são requeridos. Falando de herança especificamente em Java, nós temos o seguinte: todas as classes em Java elas herdam da classe Object. Então a gente pode ver aqui na figura, por exemplo, que a classe String herda de Object. A nossa classe Banco também herda de Object. A classe Conta também herda de Object. E a classe Poupança vai herdar de Conta e de Object. Só que, se você reparar bem no código Java, se você lembrar dos códigos que a gente já viu, em nenhum momento eu indico que estou herdando de Object. Isso acontece porque, implicitamente, todas as classes em Java herdam de Object. Mas vocês podem reparar no seguinte: se vocês lembrarem de algum código, à medida que você coloca lá instância ponto e vai chamar o método, se você estiver usando a ideia através do autocomplete, você pode se lembrar que sempre existem alguns métodos lá que você não escreveu no seu código. Métodos como equals, toString, hashcode e outros. E esses métodos aparecem lá justamente porque esses métodos estão definidos na classe Object. E toda classe utilizada em Java herda dela. Por essa razão, você sempre encontra esses métodos. Apesar de toda classe herdar de Object, Java implementa um mecanismo de herança simples, o que quer dizer que cada classe só pode herdar de uma única classe. Então você pode pensar assim: uma classe ela só pode ter uma mãe. E nesse caso, a classe Object não entra nessa conta. É por isso que a poupança, aqui no caso do nosso exemplo, ela herda de conta e conta é a única mãe da poupança. A gente esquece o Object aí, apesar de que você vai ter os métodos de Object em qualquer classe que você está definindo. Os métodos e atributos privados também são herdados graças à herança. Porém, por serem privados, se a gente lembrar bem, as subclasses não podem acessá-los diretamente. Para isso, como a gente viu anteriormente, para garantir esse acesso direto, nós precisamos utilizar o modificador de acesso protected. Mas não se preocupe que a gente vai ver isso na prática daqui a pouco. E por final, construtores não são herdados. Lembra que eu falei que construtores são métodos especiais. Eles não definem o comportamento da classe, eles só definem como um objeto vai ser construído. Por essa razão, ao realizar a herança de uma classe para outra, você não herda os construtores. Agora que nós já vimos um pouco de teoria sobre herança, vamos lá entrar na parte prática. Bom, pessoal, então aqui a gente tem o nosso sistema bancário. Vou começar analisando a classe conta. Se você ver aqui, a classe conta ela tem um atributo privado do tipo lista de conta, eu estou chamando de contas. No construtor, basicamente, o que eu faço é instanciar essa lista de contas. Eu tenho também um método cadastrar que recebe uma instância de conta e simplesmente adiciona na lista. Eu tenho um método getContas que retorna todas as listas, todas as contas cadastradas no meu banco. E tenho ainda o método getConta que, dado um número, ele procura
dentre as contas cadastradas, se existe alguma com aquele número. Caso existir, ele retorna esta conta. Caso contrário, ele retorna nulo. Além disso, nós temos aqui a própria classe conta. Ela tem um atributo chamado número, do tipo string, um atributo float, que é o saldo. No construtor, eu preciso do número para criar a conta, inicializo o número e o saldo como 0. E aqui eu tenho o método get para número, onde eu recupero o número da conta, um método para recuperar o saldo e, por fim, o creditar e o debitar, onde o creditar recebe um valor e adiciona esse valor ao saldo, e o debitar recebe um valor e subtrai esse valor do saldo. Na classe main, eu tenho um método estático main, que basicamente eu estou instanciando uma conta, creditando R$100, ou seja, ela ficou com um saldo de 100, e após isso eu estou debitando 10. Então ela deve ter um saldo de 90 ao final da execução. E eu tenho um system.out.println que imprime a própria conta. Vamos rodar isso aqui e vamos ver o resultado da execução. Então aqui tem uma execução. Basicamente ele imprimiu essa string aqui que não nos traz muito sentido. Ela tem o nome do pacote, seguido do nome da classe, e esse número aqui começando no arroba é o identificador único dessa instância na máquina virtual Java. Isso é equivalente a rodar o método toString aqui. E lembra que eu falei que toda classe em Java herda de object? A gente pode notar esse comportamento aqui. Quando eu dou um autocomplete, veja que ela possui os métodos que eu defini na minha classe, o getNúmero, getSaldo, creditar e debitar, mas ela oferece várias opções, como toString, equals, hashcode, getClass, notify, notifyAll e etc. Então, aquele código anterior é equivalente a isso. Mas se você olhar aqui na classe conta, você vai ver que eu não tenho esse método definido. Eu vou só rodar mais uma vez para mostrar a equivalência. Tá vendo? O resultado foi o mesmo, obviamente mudou apenas o número da instância. Agora eu vou remover isso aqui, já que é equivalente, e para ter uma saída mais interessante, eu vou imprimir o saldo e o número da conta, só para ter uma saída mais legível, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então eu vou colocar aqui conta.getNúmero e vou imprimir o saldo dessa conta. Vou colocar para ficar mais legível e vou executar. Então, tudo certo, tudo funcionando. Eu criei uma conta 20503, dígito 7, e aqui o saldo de 90, porque ela inicializa com 0, eu creditei 10 e eu creditei 100 e após isso debitei 10. Sobrando 90, então a nossa implementação aqui está correta. Agora, já que a minha classe conta já está funcionando, vamos lá implementar a classe poupança. Então aqui eu vou adicionar uma classe em Java, vou chamar de poupança, e para que ela herde de conta, a gente tem que usar uma palavra-chave aqui na hora de declarar, que é a extends. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou dizendo que a classe poupança herda da classe conta. Você pode ver aqui a mensagem de erro, que ela está acusando que a minha classe agora poupança, que herda de conta, não tem um construtor. E lembra que eu falei que os construtores não são herdados. Tenha em mente que toda instância de conta, toda instância de poupança é também uma classe conta. Logo, para construir o objeto poupança, uma instância de poupança, eu tenho que construir ao mesmo tempo uma instância de conta, já que toda instância de poupança é uma instância de conta. Por essa razão, eu preciso chamar o construtor da classe conta dentro da classe poupança, já que é o construtor que indica como um objeto vai ser construído ou o passo a passo para construir um objeto.
Então, mas veja que isso é obrigatório somente porque a classe conta possui um construtor definido aqui. Se eu comentar esse cara, vocês têm que lembrar que se eu não defino nenhum construtor, que é a situação atual agora que eu comentei isso, toda classe possui um construtor padrão, que é um construtor que não recebe nenhum parâmetro e que basicamente chama o construtor da superclasse. E no caso da classe conta, é a classe object. Lembrando, toda classe em Java herda da classe object. Como eu tenho um construtor padrão, aqui eu não preciso implementar um construtor. Por quê? Porque a minha classe poupança, da forma que está, também possui um construtor padrão, que é um construtor com o nome poupança, que é um construtor como esse aqui, que eu vou escrever. Se eu não definir nenhum, só para lembrar vocês, o construtor que o Java cria para mim, mesmo sem eu pedir, é esse. E é por isso que, quando a classe conta não tem um construtor, eu não preciso definir um construtor na classe filha. Mas não é o caso. Então eu vou descomentar aqui. E agora o erro vai voltar. E eu vou implementar o construtor. E só por simplicidade eu vou implementar um construtor igual. Então aqui ele recebe o número. E nessa chamada do super, eu faço com que, ao executar o construtor da poupança, ele vai chamar primeiro o construtor da classe conta. Assim eu garanto que durante a construção do objeto poupança, ele também vai construir corretamente a parte conta desse objeto, vamos dizer assim. E aqui eu vou só colocar uma saída para a gente acompanhar essa execução no console. Vou colocar isso aqui também no construtor da classe conta, só para a gente ver. E agora no main, eu vou criar uma poupança. Vou colocar um número qualquer. Vou creditar algum valor. Vou colocar aqui, por exemplo, 500. 1000, por exemplo. 1000. Vou debitar 200, por exemplo. E aqui deixa eu só aproveitar para a gente ganhar tempo. Vou copiar isso aqui também. Vamos ver o que acontece. Corrigir aqui. Vamos executar. Então, como vocês podem ver aqui, isso aqui era a saída que a gente tinha anteriormente. E agora, na hora que eu dei um new poupança, ele foi lá no construtor da conta, executou o construtor, depois executou o construtor de poupança, e aí, enfim, realizou o crédito débito. Aqui ele imprimiu o toString, que é essa informação que não diz muita coisa, mas a gente vai utilizar mais à frente. E finalmente ele imprimiu o número e o saldo. Então a gente vê que está correto, saldo 2000-x, ou o número, e um saldo de 800, já que eu creditei 1000 e subtraí 200. Bom, eu espero que vocês tenham entendido a questão sobre o construtor. Então eu vou remover aqui, só para facilitar a nossa vida na hora de ler as informações do console. E agora eu vou implementar o método render saldo, render juros, que usa os juros para multiplicar ao saldo da conta. Então vai ser um método void render juros, que ele recebe a variável float, que eu vou chamar de juros, e basicamente o que eu preciso fazer é pegar o meu saldo e alterar, multiplicá-lo pelos juros e somar o valor atual. Para pegar o valor atual do saldo, eu posso usar o método getSaldo. Porém, deixa eu salvar aqui numa variável só para mostrar para vocês. Eu não tenho como alterar o saldo da conta da forma que está. Porque se você olhar aqui no desse, eu não tenho acesso ao saldo. Eu só posso pegar o get. E eu não tenho um método set. Isso porque na minha classe conta, o objeto saldo é do tipo privado.
Na verdade, o atributo saldo é do tipo privado. E eu só tenho um get. Então, a primeira maneira de contornar isso é criando um método set saldo, esse daqui. Dessa forma, eu poderia implementar o método render juros da seguinte maneira: set saldo igual a get saldo mais get saldo vezes os juros. Então, dessa forma, o que eu estou fazendo? Estou pegando o saldo atual da conta, pegando o saldo atual de novo, multiplicando pelos juros e setando no saldo. Essa seria uma maneira de implementar esse método. Uma outra maneira seria, eu poderia trocar a visibilidade da variável do atributo saldo para protected. Dessa forma, além a herança não muda, eu vou ter a herança da mesma forma, mesmo ele sendo privado, esse atributo estaria sendo herdado. Porém, dessa forma, eu posso fazer o acesso direto ao atributo. Então, se eu fizer aqui no days, agora ele aparece. Certo? Porque agora ele tem um modificador protected. Então, isso aqui é o suficiente. E, na verdade, eu nem preciso do days. Isso se torna redundante. Por quê? O que acontece? Quando eu estou dentro de um método e eu tento acessar uma referência, ele primeiro vai procurar as variáveis locais. E, nesse caso, como não tem nenhuma variável local chamada saldo, ele automaticamente vai procurar no atributo da classe. E como na classe conta agora o atributo saldo é protected, eu posso acessá-lo diretamente na classe filha poupança. Dando continuidade ao nosso experimento, vamos lá verificar se o método render juros funciona. Vamos aqui para o main. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, não sei se vocês perceberam, é para essa linha. Veja que a minha variável, minha poup, é do tipo conta. E eu estou guardando nela um valor do tipo poupança. Isso acontece por conta do mecanismo de substituição, onde uma variável do tipo da superclasse pode guardar uma instância do tipo da subclasse. Guarda essa informação. Agora, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero render os juros da minha poupança e depois verificar o quanto aumentou no saldo. Para isso, eu estou imprimindo o saldo aqui e aqui. E no meio, entre essas duas operações de impressão, eu quero realizar o render juros. Veja, eu não encontro render juros aqui. E mesmo se eu fizer desta forma, vai dar errado. Por quê? A ideia aqui está me dizendo que a minha variável que é do tipo conta, não possui o método render juros. E ela está certa, porque essa variável é do tipo conta. E realmente, a classe conta não tem esse método. Porém, ela guarda uma instância de poupança. Estranho, né? Então, eu vou aqui inserir um código para fazer isso funcionar. Não é o melhor código, não é uma boa prática, mas eu vou mostrar ele funcionando. E depois nós vamos ver um pouquinho de teoria para explicar o que é que está acontecendo. Eu vou apresentar uma forma um pouco melhor de fazer isso. E por fim, a gente vai dar continuidade para finalizar esse assunto deste vídeo. Então vamos lá. Eu vou adicionar aqui um cast. Então, o que eu estou fazendo aqui, vou adicionar o valor de juros de 0,01. O que eu estou fazendo aqui é uma coerção, é uma conversão forçada pelo desenvolvedor. E é justamente por ser forçada pelo desenvolvedor que ela não é uma boa prática, já que nós, desenvolvedores, nós erramos. Antes, o compilador estava dizendo, eu não posso chamar esse método. Por quê? Porque antes eu tinha aqui uma variável do tipo conta. Então, estaticamente, ou seja, em tempo de compilação, o compilador, o que é que ele sabe? Ele só sabe aquela variável do tipo conta. Ele não consegue descobrir que ela tem uma instância de poupança. E é por isso que ele reclama.
Então aqui eu estou fazendo uma conversão forçada. E vamos rodar esse código, já que agora o compilador permite o código ser executado. Então eu rodei, está aqui o saldo de 800, antes de eu render os juros. E após render os juros, como é 1% de 800, rendeu R$8. Está correto, o código está funcionando. E por que está funcionando? É isso que nós vamos ver agora. De forma bem resumida, o exemplo que nós acabamos de ver funciona graças à verificação dinâmica de tipo. Porém, nós vamos olhar para esse mecanismo com mais detalhes. Primeiramente, nós devemos lembrar que, ao definir uma subclasse, eu também estou definindo um subtipo, já que classes definem tipo, consequentemente, subclasses definem subtipos. E se nós lembrarmos do mecanismo de substituição, nós vamos ver que objetos da subclasse eles podem ser utilizados onde os objetos da superclasse são requeridos. E é por isso que eu tenho naquela linha conta minha poupança igual a new poupança, o compilador não reclama de maneira alguma. No entanto, o que eu fiz naquela linha onde eu fiz uma correção foi forçar o compilador a enxergar o tipo dinâmico da variável. Como assim? Lembra que eu falei que o tipo estático da variável conta, da variável minha poupe, é uma conta, que é justamente o tipo que eu declarei ela. E ele é estático porque o compilador consegue determinar isso antes de compilar. Porém, na verdade, aquela minha variável está guardando uma instância de poupança. Só que isso ele não consegue descobrir estaticamente. Mas a máquina virtual Java, no momento da execução do programa, ou seja, dinamicamente, consegue perceber isso. E ao fazer a correção, eu estou forçando o meu compilador a enxergar o tipo. Porém, como eu falei, essa técnica não é uma boa prática, porque eu forço o compilador e eu posso estar inserido um erro. Então, durante o tempo de execução, não antes de compilar, como eu estou forçando o compilador, ele vai ignorar, ele vai aceitar o que eu disse como verdade. Porém, se eu fizer isso de forma errada, ao executar aquele código, eu posso crashar a minha aplicação por conta de um erro de tipo. Uma maneira de fazer aquilo de uma forma mais segura é usar a instrução instance of. E eu vou mostrar para vocês como funciona. Basicamente, o que ela faz? Ela pergunta se uma variável é do tipo x. No meu caso, eu vou verificar se a variável minha poup é uma instância de poupança. Se ela for, vai retornar true. Caso contrário, retorna falso. Então, daqui a pouco, eu vou voltar lá para o código e vou alterá-lo para utilizar um instance of e assim deixá-lo mais seguro. Mas antes, lembra daquela variável conta que pode receber uma instância de poupança? A gente chama que esse tipo de variável é uma variável polimórfica, porque ela pode armazenar objetos do tipo da superclasse ou dos subtipos dessa superclasse, ou seja, das subclasses. E a gente chama isso de polimorfismo de tipo. Lembra que polimorfismo é um dos pilares da orientação a objeto? Pois então, aqui nós estamos aplicando o polimorfismo de tipo. Agora sim, vamos voltar para aquele código e alterá-lo para deixar um pouco melhor e mais seguro. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, antes de converter, eu vou verificar se essa variável, minha poup, é uma instância de poupança. Dessa forma, eu garanto que, mesmo dizendo para o compilador ignorar a checagem aqui, eu estou forçando a fazer a mesma correção, eu tenho certeza que eu não estou fazendo algo errado, já que antes eu verifico se é uma instância. Se por acaso minha poup não for instância de poupança, isso não vai ser executado. E logo, uma conversão de tipo errada não será feita. Eu vou executar aqui o código novamente. E o código funciona. Então é assim que a gente usa um instance of. Porém, eu faço questão de lembrar que, em geral, se você precisa utilizar um instance of, é
porque alguma coisa do seu código não foi bem escrita, principalmente no contexto da nossa disciplina, que nós vamos trabalhar em problemas simples. No mundo real, pode acontecer de você usar instance off, mas sempre desconfie de códigos usando instance off. Existem maneiras e maneiras de evitá-lo. Então, eu espero que vocês tenham entendido o mecanismo de verificação dinâmica de tipo e de herança, e a gente fica por aqui. No próximo vídeo, nós vamos focar no mecanismo de reescrita, que obviamente trabalha juntamente com o mecanismo de herança. Então, continue ligado.